Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Arthur, na partida contra o Avaí, quando você foi solicitado pelo técnico Felipe Conceição, você demonstrou que está em boa forma. Dá para dizer que o futebol do Arthur está retornando como foi no melhor momento do Guarani na temporada? Acho que sim, né? Venho me preparando bastante para poder estar na minha melhor forma, recuperar um bom futebol, e acho que agora venho de uma sequência boa de jogos e, se Deus quiser, agora poder estar voltando a fazer bons jogos, a conquistar mais vitórias e ajudar a equipe a subir na tabela. Até que ponto, na sua opinião, tem o trabalho do Felipe Conceição no seu crescimento e na reabilitação do Guarani dentro da competição? Acho que é de suma importância, né? Desde quando o Felipe chegou, não só eu, mas como o grupo todo, abraçou, a gente abraçou a ideia dele, o trabalho que ele nos apresentou e acho que contribuiu bastante, não só para o meu crescimento, mas para o crescimento de toda a equipe. Tanto é que nos últimos 9 pontos aí nós conseguimos conquistar 7 e a gente vem de uma crescente muito boa. Marco Guarizo, Rádio CBN. Arthur, com a lesão do Persson, que aconteceu, uma situação triste, você é um jogador que pode fazer a função dele ali como um segundo volante, que carrega a bola para frente. Você fica à disposição do Felipe Conceição para essa posição ou você prefere jogar um pouco mais adiantado? Não, tenho muita confiança de jogar ali, vindo de trás também, igual eu joguei o ano passado, igual vinha jogando a maioria dos jogos. Acho que essa era a posição mesmo, tanto do ano passado quanto desse ano. Me sinto bem à vontade e acho que vai ser importante eu poder estar mostrando o bom futebol para poder estar abraçando essa oportunidade aí e ajudar a equipe a crescer. Arthur, nessa campanha que o Guarani vem fazendo nos últimos jogos, 10 pontos em 12 possíveis, vocês como jogadores preferiam um jogo já no meio de semana para manter o ritmo e manter essa boa fase, ou é melhor ter uma semana aí de preparação e até de descanso antes de viajar lá para o Rio Grande do Sul e pegar o Juventude? Acho que o treinamento é sempre importante, né? A gente ter a semana cheia, tanto para descansar, tanto para poder abraçar mais ainda a forma que o Felipe quer que a equipe chegue. Então, acho que a semana, claro que é muito importante, mas o que temos são os jogos, né? A gente tem que continuar nessa pegada, tanto fisicamente quanto tática, tecnicamente, para a gente continuar fazendo bons jogos. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Arthur, muito bom dia. A minha primeira pergunta para você é a seguinte: quando você voltou depois de ir para o Bahia, após a sua primeira passagem pelo Guarani, muito se esperava do seu futebol, né? Que você seria um reforço muito valioso para dar mais criatividade para o meio de campo, mais velocidade, inclusive mais qualidade, em especial a qualidade. No entanto, você não conseguiu ter uma boa sequência e muitas das suas atuações foram criticadas. A que se deve este primeiro momento que você teve no clube? Qual que é a sua autocrítica da sua segunda passagem do Guarani até agora? Após a pandemia aí, realmente não consegui voltar a apresentar um bom futebol, igual já apresentei. Não só eu, mas acho que a queda de rendimento não foi só individual, foi da equipe, porque às vezes em um jogo um jogador com rendimento abaixo, os outros conseguem elevar o nível dele, mas acho que a equipe toda teve uma queda de rendimento. Reconheço que não venho apresentando um bom futebol, igual já apresentei, mas agora acho que não só eu, mas a equipe vem de uma evolução muito boa, e tanto é que os resultados estão mostrando e a gente tem que continuar nessa crescente. Arthur, a minha segunda pergunta é a seguinte: houve a troca novamente do comando técnico, né? Saiu Ricardo Catalá, já assumiu Felipe Conceição e parece que as coisas mudaram da água para o vinho. O Guarani voltou a vencer em casa, voltou a ser competitivo também fora de casa. E você acha que a simples troca do comando técnico foi suficiente para sanar todos os problemas do clube, inclusive os internos, em relação a supostos problemas de relacionamento entre os jogadores, por exemplo?
Eu acho que esses supostos problemas tudo se resolve no resultado, né? Quando não tem um resultado, vem coisas de fora, conversa daqui, conversa dali, e isso só acaba quando começa a ter resultado, quando começa a vir as vitórias, né? O Felipe veio, impôs sua filosofia de jogo, o grupo abraçou, o grupo comprou a ideia, está muito bem, os resultados estão vindo. Então, acho que o futebol hoje o principal é o resultado, né? Então, o Felipe vem fazendo um bom trabalho e com os resultados vindo, eu acho que isso tudo acaba e a gente aqui internamente sempre soube o que sempre teve, o que não teve. A gente soube que o grupo sempre esteve junto, sempre foi unido. Então, mas que isso tudo iria acabar com os resultados, né? Então, agora a gente vem de uma crescente muito boa e é manter isso aí para não sair dos trilhos. Thaís Helena, canal Esportes Online. Boa tarde, Arthur. Já foi comentado aqui, né, sobre o seu bom desempenho na equipe do Guarani. Eu gostaria de perguntar para você como está sendo esse momento para você de reafirmação do futebol, está ganhando mais espaço, aparecendo bastante, ajudando a equipe do Guarani e também, né, antes a torcida estava na dúvida, né, digamos assim, e agora esse momento de reafirmação do seu futebol, ajudando bastante a equipe. Então, para você, como está sendo esse momento, toda essa situação positiva? Um momento muito bom, né? Fico feliz de estar podendo estar voltando a apresentar o bom futebol. Acho que ano passado também a gente passou uma situação parecida, né? A gente estava lá embaixo e o grupo todo cresceu o rendimento, conseguimos ter uma recuperação muito boa e eu acho que agora a gente está seguindo esse mesmo caminho. Então fico feliz por isso, não só eu, mas pelo crescimento da equipe, de todo o grupo. E igual eu falei, a gente tem que continuar nessa pegada para a gente continuar nesse mesmo caminho para almejar coisas maiores. Arthur, a minha segunda pergunta é com relação à preparação do Guarani para o jogo do domingo contra o Juventude. Eu gostaria que você falasse um pouco de como está sendo, na verdade, essa preparação e quais os pontos que vocês viram do último jogo que vocês estão trabalhando para poder corrigir. A preparação tá sendo bem intensa, né? Como sempre foi nas últimas semanas. O professor, toda a comissão já tem estudado bem a equipe adversária e durante a semana eles vão estar passando para a gente a forma de jogar, qual a melhor forma para a gente poder estar chegando no domingo e conquistando um bom resultado fora de casa e continuar a nossa reação no campeonato. Oswaldo Luiz, EPTV. Boa tarde, Arthur. Você voltou para o clube com o status de ser a principal contratação para 2020, por aquilo que você mesmo construiu no ano passado. Esse tipo de pressão, vamos colocar assim, acabou prejudicando você? A cobrança foi muito excessiva e isso te atrapalhou? Boa tarde. Não, acho que não. Sempre tive a cabeça tranquila, sempre soube o que eu posso render, o que eu não posso render. Eu sempre me cobrei muito sobre estar nos bons momentos e poder continuar trabalhando, nos momentos ruins trabalhar mais ainda. Então, acho que, igual eu falei, não foi a queda de rendimento do Arthur, mas foi a queda de rendimento da equipe. Os resultados não vieram, a gente não conseguiu apresentar um bom futebol e aí é natural, a cobrança vem, ainda mais em cima de quem é depositado muita expectativa, mas isso é normal do futebol, a gente não pode deixar isso atrapalhar a gente, pelo contrário, a gente tem que acostumar e saber que o trabalho incansável, acho que resolve isso tudo. E eu faço a segunda pergunta agora no caminho inverso. Dividir essa responsabilidade tem te ajudado? Hoje, o Arthur Rezende não é o protagonista do time, é um dos principais jogadores do time e tem voltado a jogar bem. Tem relação um fato com o outro? Igual eu falei, né? Não é só o Arthur que vem apresentando um bom futebol novamente, mas a equipe, né? O futebol é um coletivo, então quando todos estão bem, todos estão em evolução, é mais fácil para o individual aparecer. Então, igual eu falei, é o coletivo que está evoluindo juntamente comigo e isso fica mais fácil para todo mundo. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Arthur, você já comentou um pouco aí sobre o trabalho do Felipe, o que ele fez aí para melhorar o time, enfim.
mas eu queria enfocar, então, que talvez seja a principal diferença do trabalho dele para os antecessores, que é em relação à competitividade do time. Vocês, claramente, agora oscilam menos, parece um time mais aguerrido, né? Superar a adversidade, quando toma gol não se abate como acontecia. O que o Felipe fez para melhorar essa competitividade de vocês? Acho que a cobrança, né? Ele cobra bastante intensidade, bastante concentração na parte tática também, e principalmente esse time aguerrido, né? Que ele sempre fala com a gente, um time mais agressivo, e é isso que ele vem cobrando da gente, e não só também pela parte tática, né? Mas também por ser uma boa pessoa. Acredito que isso vem ajudando não só eu, mas o grupo todo a fazer um bom trabalho. E uma outra questão, já foi até perguntado por um dos colegas aí, de questão de ambiente de grupo, e acho que é importante ouvir você justamente porque você foi pivô de um boato, né? Que não se confirmou, pelo menos oficialmente, então a gente ainda trata como boato de uma racha, né? De um racha no vestiário, uma rixa no vestiário entre você e o Lucas Abreu, de grupos separados, enfim. Acho que vale também como uma oportunidade de você falar, né? Como que é a sua relação com o Lucas Abreu, né? Teve até um gol contra o CRB que vocês se abraçaram depois no lance do pênalti que ele sofre e você converte. Fala como que é a relação com o Lucas Abreu e do grupo em geral, entre os que estavam, os que chegaram, aqueles remanescentes do ano passado. Igual eu falei, né? Quando os resultados não vêm coisas de fora, vem sempre conversa daqui, conversa dali, coisas que às vezes não existe, e a gente ali dentro do vestiário, a gente tem que se blindar. Minha relação com o Lucas e com todos do grupo é uma relação muito boa, somos todos profissionais, um respeita o outro, e ali dentro está todo mundo defendendo não só o Guarani, mas o pão de cada dia, a família. Então acho que isso não pode atrapalhar de forma alguma o rendimento do grupo todo, né, os resultados. Então acho que é isso, quando os resultados não vêm, sempre vem coisas de fora para atrapalhar, e tanto é que depois que os resultados começaram a sair, não existiu mais nada sobre isso, e o grupo sempre foi bom, sempre foi unido, todo mundo respeitando um ao outro, e agora acho que a gente está colhendo e que a gente não saia desse caminho.